Perfect, perfect. Então agora já está gravando já para a gente poder virar depois um podcast maravilhoso. E hoje o tema, olha, eu achei o tema sensacional. A gente vai falar hoje sobre um pouco sobre quantifiers, né? A diferença de many, de much, de a lot, de a bit, de some, de any. Eu não sei se a gente consegue bater tudo aqui de uma vez, né? Porque eu quero construir uma aula que seja bem didática, que seja bem dinâmica, que todo mundo consiga entender quando usar cada coisa, mas eu espero do fundo do meu coração que a gente consiga aqui bater todas as linhas de raciocínio, todas as teclas, porque a gente tem, cara, esse conteúdo, assim, ele é simplesmente incrível. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder trabalhar aqui junto. Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Tá tranquilo? Tudo certo? De boa? Perfeito. Então, cara, vamos começar então sem mais delongas, porque hoje tem conteúdo para a gente poder bater. Primeiro quantifier que eu quero bater é o seguinte: é trabalhar com a ideia do much. E aí eu já quero aproveitar a Fran aqui e, Fran, me diz quando você usa, né? Como é que você usa essa palavra, né? Qual o significado dela? Como é que você traduziria ela? O much Isso. é, seria mais como quanto? Quanto? Ah, quando tu pensa em much com a ideia de quanto tu tá fazendo uma pergunta, correto? Dando aquela ideia, tipo, Isso. por exemplo, how much, How much? Aham. correto? Poxa, legal. Isso. Então, um ótimo exemplo. Só que nesse ponto, isso aqui é bem legal, Fran. Adorei o seu ponto. Vou até colocar aqui, olha. How much, né? Ele tem um how aqui. Aí, essas duas palavrinhas juntas, Fran, vai dar a ideia de muito. De quanto, desculpa. Uhum. Quando a gente junta elas duas, ela vai fazer o papel de quanto. Só que isso aqui não é um quanto de qualquer coisa, né? Por exemplo, quantas, sei lá, cervejas você tem na geladeira. É um quanto que a gente usa normalmente para perguntar preço de algo. Então é um Uhum. quanto relacionado a preço, tá? Então, pessoal, sempre quando você quiser saber, quando você quiser perguntar o preço de alguma coisa, quanto custa tal coisa? A gente usa o how much. Então, por exemplo, para Fran, how much is your cell phone? Quanto é o teu celular? Fez sentido? Uhum. Tudo certo? Então, a gente Uhum. usa o much para dar essa ideia. O how much a gente usa para dar essa ideia. O much sozinho, Fran, aí ele vai ter uma outra linha de raciocínio também que é sensacional. O much sozinho, ele vai dar a ideia de muito, simplesmente, né? E olha, isso aqui é bem legal, né? Porque olha só a diferença. Quando a gente fala how much, a gente pergunta quanto, né? Quanto custa alguma coisa, mas o much sozinho, ele vai fazer o papel de muito. Só que ele é um muito, Fran, a gente chama ele de incontável, Uhum. tá? Então ele é um muito incontável. O que que significa ele ser um muito incontável? Significa que as coisas que a gente considera muito quando a gente vai usar essa palavra, cara, a gente não consegue contar. Então, por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A água você não consegue contar. Então, quando você vai falar que, sei lá, você tem muita água, a gente usa o much, porque a água é algo incontável, entendeu? Um dos Uhum. pontos que a gente bate sempre na tecla, que é a questão do money, né? Quando a gente pensa em money. Você fala, porra, não, money dinheiro eu consigo contar, tranquilo. Uhum. Só que no inglês, eles colocam money como se fosse o conceito do dinheiro. Então, você não consegue contar esse conceito de dinheiro. O que você consegue contar são células e moedas. E aí, olha só que legal. Por isso que o how much, por isso que a gente fala how much para dar a ideia de quanto, porque está se referindo a dinheiro, e dinheiro, money, é algo incontável. Entendeu? Uhum. Então, Uhum. basicamente, a gente vai juntar isso aqui, a gente vai usar. Quando a gente vai usar esse cara? Com substantivos incontáveis. Com substantivos incontáveis. Show de bola? Então a gente vai usar Beleza. essa palavra com alguns substantivos incontáveis, que aí vai fazer todo sentido, que aí vai ficar muito melhor. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, olha, e aí, como é que vai funcionar aqui agora? Eu vou colocar aqui, eu dei esses dois links de exemplos. Um vai ser o exemplo em português, e aí eu quero saber se você consegue escrever, isso aqui é para todo mundo, tá? Se você consegue escrever aqui no chat
Esse exemplo em português que eu vou colocar, se você consegue colocar ele em inglês, tá bom? Então a ideia é você tentar escrever esse exemplo que eu vou colocar aqui em inglês. Cara, Marcos, mas eu só sei metade das palavras. Cara, coloca metade das palavras e coloca reticência onde você não sabe, tá bom? A ideia é a gente praticar. Lembra que escrever também é parte do seu aprendizado, então escreva, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu quero aqui é o seguinte, olha, não tem muita água. Então vou pegar um exemplo aqui bem legal, bem prático. Não tem muita água. Vamos lá. Como é que a gente escreve isso aqui agora em inglês? Como é que você, assim, sem medo de errar, tá bom? Como é que você pensaria e você quer falar para alguém, cara, não tem muita água? Como é que você escreveria isso? Como é que você falaria isso? Ó, Fran colocou aqui já. Vambora. No much water. Ó, no have much water. Bom, é o Julian. Muito bom, muito bom, muito bom. Ó, a Bruna colocou aqui também, ó. Do not have so much water. Gente, sensacional isso aqui, hein? Tô adorando. Muito bom, muito bom. Cadê? Falta o pessoal ainda terminar de escrever, hein? Pode mandar aqui. Aldo, manda braba aqui. Cadê? Amanda. Ah, Amanda mandou aqui agora. O que eu falar? Amanda normalmente é a primeira que manda. Até achei estranho. Cara, sensacional. There is not much water. Então, Amanda ficou na dúvida aqui, né, Amanda? Você colocou os dois aqui que você ficou na dúvida, correto? Isso, é que eu já vi em algum lugar esse de não há, de não ter, o there Aham. is. Aí eu falei, ai, vamos ver, né? Cara, Enfim, gostei, só pra gostei. gente depois discutir, sabe? Oi? É só depois pra gente discutir, colocar em pauta aqui pra Pô, ver se tá não, correto. você foi sensacional, porque era exatamente um dos temas que eu queria muito discutir aqui, que é essa ideia, vocês já abriram aqui, cara, essa ideia do much, não, do have, né? Porque perceba, alguns colocaram, eu vou pegar os dois exemplos que a gente teve aqui, basicamente, tá bom? Então a gente tem aqui o seguinte, have, né? A galera colocou aqui, eu vou até pegar um exemplo aqui, só pra gente poder pegar aqui. A Fran colocou, don't have much water, né? Aí a Raquel, foi Raquel? Não, quem colocou aqui o outro? No much... Ah, Amanda. Amanda colocou there is not much water. Então, esses aqui foram os dois exemplos que mais saíram, né? Basicamente, o don't have, não, algum colocou ali algumas variações, mas tá tudo bem, sem problema. Don't have much water, there is not much water, tudo certo. Vamos entender aqui então qual é a diferença. Cara, isso aqui é bem legal. Eu vou pegar aqui o exemplo da palavra ter. No português, para pensar. Agora eu quero que você pare e raciocine comigo, tá bom? No português, a gente tem a palavra have, correto? Não, desculpa. A gente tem a palavra tem. A palavra tem, a gente usa para duas situações diferentes, que muitas vezes a gente nem parou para pensar nisso. E muitas vezes é por isso que quebra a gente no inglês. A primeira ideia do have é quando a gente quer falar que a gente tem alguma coisa. Então, por exemplo, eu ganhei essa caneca de presente do Dia das Crianças, olha só, né? 28 anos ganhando presente das crianças, eu amei isso aqui. Então eu falo, eu tenho uma caneca. Então, quando eu tenho uma caneca, é propriedade, é minha. Pegou, Aldo? Então é propriedade, é minha. Eu tenho uma caneca. E outra coisa é eu falar, por exemplo, eu peguei essa caneca, eu coloquei aqui na mesa. E aí eu quero falar assim para Bruna, Bruna, tem uma caneca aqui na minha mesa. Eu estou usando a mesma palavra tem, o mesmo verbo ter, só que agora, perceba, eu estou falando caneca e mesa. A caneca não é da mesa, sabe? Tipo, não pertence à mesa. Eu estou dando aqui uma ideia de existência. Então, esse tem, a gente consegue dar essa ideia de existência. Então, o que que eu quero dizer com isso? No português, a gente usa a mesma palavra tem para dar essa ideia de propriedade, de é meu, sabe? Eu tenho uma caneca, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. E aí, quando a gente quer dar essa ideia de propriedade, vou colocar aqui, olha, quando a gente quer dar essa linha de propriedade, a gente usa o have.
Então a gente usa o have para dar essa ideia de propriedade. Ah, I have a car. I have a cell phone. I have a house. Então é um ter no sentido de propriedade. Eu tenho, tá bom? Pô, Marcos, então como é que a gente usa essa ideia de existência? Então, essa ideia que tem ali uma caneca na mesa. Aí, pro outro lado aqui, a gente vai puxar a ideia do there is e there are. Olha só que massa isso aqui. Então a gente tem o there is e o there are. O que é esse there is e o there are? É a mesma palavra de ter, só que no sentido agora de existência. Então quando eu quero falar eu tenho uma caneca, eu vou falar o seguinte: I have a mug, ok? Mug, caneca. Então I have a mug. Se eu quero falar agora que tem, olha só, né? Tem, existe uma caneca na mesa, eu vou usar there is a mug on the table. Então, essa é a grande diferença. Pessoal, até aqui fez sentido? Eu quero dar mais alguns exemplos, mas até aqui fez sentido? Tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Perfeito, a Bruna colocou aqui, ó. Então, have seria só se eu falasse que eu não tenho água. Perfeito, Bruna. Se você falar, eu não tenho água. I don't have water. Perfeito. I don't have water. Perfeito. Se você quiser falar que não há água, aí a gente usa essa ideia. Só que eu vou facilitar um pouco mais a vida de vocês, tá? Eu quero facilitar um pouco mais a vida de vocês, que é o seguinte. Como que você consegue distinguir? Isso aqui é um dos erros mais comuns para quem tá ali intermediário, que tá, tipo, já falando, que comete muito esses erros de cometer, tipo, de... Quando eu falo have, quando eu falo there is, there are. É o seguinte, quando eu criei uma frase para isso aqui que vai facilitar muito a sua vida. Quando você conseguir substituir a palavra have, a palavra ter, pela palavra a, use there is e there are. Simples assim. Entendeu? Então, quando eu consigo substituir a palavra have pela palavra a, uso there is e there are. Como assim, Marcos? Quando eu falo eu tenho uma caneca, eu não consigo falar eu a uma caneca, correto? Então não tem como, então eu uso have. Quando eu quero falar, tipo, a Amanda tem um carro, eu não consigo falar Amanda a um carro. Não consigo. Mas se eu quero falar tem um carro na minha garagem, eu consigo substituir. Há um carro na minha garagem. Então, se eu conseguir substituir, não é para usar o have, é para mim para usar o there is ou o there are. Galera, fez sentido esse exemplo? Conectou? Né? Porque isso aqui, cara, salvou a minha vida, assim, quando eu tava aprendendo, sabe? Tipo, isso aqui pra mim foi, tipo, divisor de águas. Assim, quando eu entendi, eu falei, cara, não, agora peguei a ideia. Então, a gente usa essa ideia de there is e there are. Tá, Marcos, mas quando é que a gente usa there is? Quando é que a gente usa there are? There is a gente usa para singular, there are a gente usa para plural. Tá bom? Então, quando você tem mais de uma coisa, quando você tem mais de dois, mais de um carro, você vai falar there are two cars in my garage. Tá bom? Então, só essa diferença. E aí, então, o exemplo aqui certo, né? Aqui a gente usaria seria, como eu falei, não tem muita água, perceba que eu consigo substituir. Não há muita água. E se eu consigo substituir, eu consigo usar o there is not much water. There is not much water. Pessoal, até aqui fez sentido? Isso aqui foi só o much, hein? A gente pegou só o much aqui e já deu água. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora a gente vai para a ideia do many. Many, many, many. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Qual seria a tradução do many? Cara, o many também, ele vai dar a mesma coisa, basicamente a mesma tradução que muito, que o much, basicamente. Então a gente vai traduzir ele como a ideia de muito ou muitos, né? Pode ser ali também mais plural, no caso. Então eu vou colocar aqui muitos ou muitas, né? Vou botar um AS aqui em apóstolo. Só que qual é a diferença de um para outro? O many, ele é contável. Então a gente usa ele para coisas contáveis, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, com substantivos contáveis. Então, quando eu quero, tem uma coisa que eu consigo contar, cara, eu vou usar ele, eu vou usar o many.
Tá bom? E aí agora eu vou perguntar. Eu quero criar uma pergunta aqui agora. Vamos ver se você consegue construir essa pergunta. A pergunta é o seguinte: você tem muitos amigos? Você tem, calma aí, muitos amigos? Essa é a pergunta. Como é que fica a construção dessa pergunta agora, galera? Vamos lá. Lança braba. Ó, o pessoal já botou aqui. Caramba, nem tinha visto. Ó, Fran colocou: Do you have many friends? Do you have many friends? Do you have many friends? Ó, sensacional, sensacional. Que isso? Ó, a Bruna colocou a lote. Nossa, Bruna, que isso? Você tá dando spoiler, Bruna. Caraca. Muito bom, meu amor. Então, ó, sensacional aqui, galera. Perfeito aqui. Acho que não teve um erro, basicamente. Então, a gente consegue construir essa frase com do you have? Sempre quando a gente faz uma pergunta ali no presente, a gente vai usar esse do, correto? Então, do you have many friends? Que vai dar a ideia, cara, você tem muitos amigos? Você tem muitos amigos? Muita coisa? Tem? Ah, tenho. Se você tem, então você usa. Se você não tem, não usa essa palavra, entendeu? E aí a gente vai agora por exatamente o que a Bruna contou, né? O que a Bruna já deu ali um spoiler secreto, muito boa, que é exatamente a ideia do a lot of. E aí, Bru, deixa eu te perguntar, quando a gente usa esse a lot of, Bruna, você tem uma ideia quando você usa? Ou você vai assim, tipo, ah, eu senti no meu coração que era lot of, eu vou usar a lot of. Como é que é pra você? Você sente no coração, Bruna? Olha, muito bom, cara. O Nilo ele perguntou aqui, olha, o a lot of, ele pode ser usado tanto no sentido do many quanto do much? O que que você acha, Fran? Dá para usar nos dois tipo, ele é específico? Ah, não, porque ele é contável também, ou Ele é não? contável e incontável ou ele é só contável? Tipo, ele seria tipo um many, Não, eu acho que é só com many. só com many, pelo Uhum. fato dele ser contável. Pelo fato dele ser Pelo contável. fato dele ser contável. Pô, legal, legal. A tradução dele, ele seria exatamente essa ideia. Eu posso traduzir ele como a ideia de muitos ou muitas. E muito bom. Ele é contável. Só que ele é como se fosse o nosso Coringão, Fran. Então, ele também dá para ser usado com incontáveis. Entendeu? Uhum. Então, é tipo aquilo, Muito ah, bom. não sei como é que qual usar. Mete um a lot of, tá tudo certo. Entendeu? Só que qual é o ponto? Uhum. O a lot of, ele é mais comum, eu vou botar aqui, ó, mais comum em afirmativas. Então, ele é mais comum em frases afirmativas. Sabe, Fran? Então, se eu quero falar que eu tenho muito alguma coisa, a gente usa muito mais o a lot of. O much, por exemplo, eu posso dizer aqui que ele é mais comum em negativas e perguntas. E ficou claro, né, Fran? Porque quando eu falei do much, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi how much? Uma pergunta. Uhum. Né? Então, o Uhum. munch, certíssimo, ele é muito mais usado para essa ideia de negativas e perguntas, é mais frequente, tá? E o a lot of, ele é mais usado para quando a gente quer falar uma afirmativa. Ah, eu tenho muito de alguma coisa, seja ela contável, seja ela incontável, a gente usa mais o a lot of, tá bom? Então, aqui, cara, o teu raciocínio direto foi perfeito, entendeu? Mas ele também pode ser usado para a ideia de incontável, tá? Nas afirmativas ele também pode ser usado. Show de bola? Sensacional. Show. Agora vamos lá. Eu acho que isso aqui vai servir muito para sua cachorra, Fran. Que é o seguinte: ela tem muita energia. Tem. Eu acho que só quem tem cachorro aí sabe, né?
Inclusive, elas estão aqui brincando um monte. É, você tem mais de uma, né? Agora sim, adotei sexta passada, Oh, mais uma meu para fazer Deus do companhia. céu, que delícia. Quem tem também é o Osório, né, Osório? Eu tava conversando com o Osório essa semana e eu vi o cachorro dele também. Caramba, cara, tava pulando tudo. Gente, olha, isso aí é muito bom. Tem que ter muita energia, né? Porque é como se fosse uma criança também, né? Ah, mas é muito bom, minha vida mudou totalmente. Nossa, cara, eu imagino demais. Mas vamos lá, pessoal. Ela tem muita energia. Como é que a gente fala isso aqui em inglês? E perceba que eu tô batendo nessa tecla de tem, né? Eu quero ver se vocês conseguem entender bem essa diferença de tem para a ideia do have e o tem da ideia de existência, de there is, there are. Como é que fica essa frase em inglês? Ela tem muita energia. Bora lá. Manda para mim aí. Ó, she have a lot of energy. A Raquel colocou she has a lot of energy. Boa. Bruna, Amanda, perfeito. Stefferson chegou aí. Stefferson tá comigo? Muito boa, Stefferson. Quero ver você escrevendo, hein? Ó, Nilo colocou aqui também. She has a lot of energy. Cara, sensacional. E aí, eu te perguntar aqui agora. Manda, qual seria a diferença da gente usar um she has para um she have nesse caso? Como é que ficaria isso? Sabem dizer? É, a diferença de usar she has e she have, é isso? É, exato, exato. Porque, tipo, tem diferença? Dá para usar? Como é que fica isso, Amanda? Eu acredito. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas eu acho que como o have é um verbo irregular, e quando a gente fala de. é, eu esqueci os. É pronome? Ok, os pronomes, perfeito. Eu, você, nós, Fala ele. de. Ele. Quando a gente fala Aham. de pronome, a gente muda para essa irregularidade, né? Então, eu acredito que Pô, sensacional, sensacional. Ótimo raciocínio, adorei. Amanda, muito bom. A, a, eu costumo chamar isso da regra do S, né? Basicamente. Que é quando a gente está falando ali no presente. Quando eu falo falar no presente, no tempo presente, tá bom? Normalmente no presente a gente está falando ali de rotina, de acontecimentos do nosso dia a dia, né? E aí, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem ali a regra do he, she, it. He, she e it. Por quê? Sempre quando a gente for se referir a esses três pronomes no presente simples, a gente adiciona, eles têm umas regrazinhas diferentes. Então, por exemplo, eu falo, quando eu falo eu trabalho, né? I work, correto? I work, eu trabalho. Mas quando eu quero falar, por exemplo, a Fran trabalha, e aí eu falo ela trabalha, eu uso she works. Por isso que eu chamo de regra do S. Por quê? Porque a gente adiciona esse Szinho aqui, olha, no final, tá? Então, o que que acontece com o verbo have quando a gente está se referindo a uma terceira pessoa, né? A she, a ela. No inglês, eu falo I have, né? Então, sei lá, I have money, I have a car. Quando eu falo she, quando eu me refiro ao pronome she, eu tenho que colocar has por causa dessa regra. She has money. She has cars. She has a lot of energy. Então, como a gente está falando de ela, she, então eu preciso mudar e colocar o has. Tudo bem, pessoal? Fez sentido aqui? Tudo certo? Isso aqui é uma diferença, é um detalhe, né? É no detalhe ali. Então, em vez de a gente falar she have, a gente usa she has, tá? Então a frase fica aqui perfeita. She has a lot of energy. Sensacional. Muito bom. Vamos para a próxima linha aqui, que é o seguinte. A gente também tem, cara, aqui é uma variação, na verdade, de a lot of, que é, é é uma variação. Eu não sei se vocês já viram, eu quero que vocês coloquem aqui, sim ou não, se vocês já viram, uma variação que é lots of. Assim, olha, que é escrito assim, ó, lots of. Já viram essa variação no inglês? A gente usa muito a lot of, mas a gente também tem esse lots of, né? Não sei se.
Ó, a galera normalmente não viu. Legal. Ó, ninguém colocando aqui que não viu. Boa, bom saber. Então todo mundo vai aprender agora, então. Esse lots of, vou colocar aqui numa forma um pouco mais coisa, só chamar a atenção dele. Esse lots of, na verdade, é a mesma ideia do a lot of, só que de uma forma, ele é mais usado informalmente. Tá bom? Então, o que que eu quero dizer com informalmente? No inglês mais de rua, o inglês mais falado, mais do dia a dia, tá bom? Então, por exemplo, em vez de eu falar she has a lot of books. Olha o tempo que eu falo, né? A lot of books. O inglês a gente sempre tende a diminuir tudo, né? Basicamente. Então, nesse caso, a gente falaria she has lots of book. She has lots of book. Então, a gente come esse a lot, esse a, coloca esse szinho e vai com Deus, entendeu? Então, she has lots of book. É a mesma coisa do a lot of, só que de uma forma mais informal. Tudo bem? Então é bem legal para vocês saberem disso, se vocês virem, né? Porque muitas das vezes a gente olha assim, aí você vê o lotes, você pensa, putz, cara, tá com um plural, mas já era muitos, mas tem. Não, é só uma forma, um jeitinho ali mais informal, tá bom? Eu acho que isso aqui faz muito, muito, muito sentido. Perfeito? Agora vamos lá, que agora vem as palavrinhas boas agora, é o jeito que eu gosto, que é a palavra some. Some. E aí eu quero saber agora como é que você traduz essa palavra some. Coloca aqui no chat para mim. Eu quero saber como você traduz. Quando você pensa nessa palavra some, o que que vem na sua cabeça? Ó, Fran colocou aqui a ideia de alguma, de algum. Júlio colocou a ideia de nenhum. Legal isso aqui, hein? Porque esse some, a gente tem várias variações, né? Dele. Por exemplo, eu tô usando isso aqui meio como se fosse um esboçozinho, né, que a gente vai construindo. Tem a planilha aqui e depois eu vou mandar isso aqui tudo para vocês depois. A gente tem algumas palavras que são derivadas, são juntos ali com some, né? Por exemplo, something, né, que é a junção do some com thing. Ah, someone, somewhere. Alguém lembra de mais alguma? Something, someone, somewhere. Que, Fran? Some people, ó, some people, perfeito. Esse aqui no caso seria separado, né? Some people, mas boa também. Some people. Sometimes, olha, boa, boa, boa demais. Deixa eu apagar aqui, eu vou colocar aqui, sometimes é boa, porque sometimes é junto. Então, ó, vocês conhecem, essas aqui são palavras que estão muito conectadas com vocês, né? Vocês têm essa noção. Então, vamos entender um pouco mais como é que ela funciona. Perfeito? Muito boa, Samuel. Cara, a palavra some, perfeito. O raciocínio de vocês, tá bom? Ele vai dar a ideia de alguns ou alguma. Então eu já vou colocar aqui já. Júnior, normalmente a gente vai falar dessa próxima palavra que vai significar nenhum, em alguns contextos. O some normalmente ele não tem esse contexto, Júnior, de dar a ideia de nenhum, tá? Ele vai significar normalmente algum ali, que é essa incerteza, entendeu? De alguns ou algum. Vou até colocar aqui agora. Então, ó, a gente tem o some fazendo o papel de alguns ou algum. E aí, quando que a gente usa essa palavra aqui, cara? A gente vai usar normalmente o seguinte: frases afirmativas. E aí, Marcos, é contável? É incontável? Não importa, você pode usar nos dois, tá bom? Então você usa ele em frases afirmativas. É muito mais comum, tá? Não quer dizer que você não vai ver em outras frases, interrogativas e tudo mais. É mais comum você ver em frases afirmativas contáveis e incontáveis, não importa. Tá? E por que eu tô falando essa ideia? Então, o some, ele vai dar essa ideia de algum. E aí eu fiz essa lista de palavras aqui com essa ideia de some alguma coisa. Por quê?
Quando a gente tem a palavra sometimes, eu vou colocar a tradução aqui, obviamente, não vou deixar vocês sozinhos com isso. Quando a gente tem a palavra sometimes, some significa algum, times aqui, normalmente quando a gente pensa em time, a gente pensa em tempo. Só que no inglês, essa palavra times, ela pode ser traduzida como vezes, tá? Toma cuidado. Então, sometimes, ele seria algumas vezes, tá bom? Some, algum. Where seria aonde, correto? A gente usa muito a palavra where como se fosse uma question word para poder perguntar aonde. Então a gente tem somewhere. Esse aonde, ele dá a ideia de algum lugar. Então quando eu falo somewhere, eu falo algum lugar. Esse one aqui a gente usa para né? Seria normalmente a forma que a gente escreve o one. Então, someone, ele seria alguma pessoa, alguém. Então a gente usa essa ideia de alguém. Something, thing, vai dar a ideia de coisa. Esse aqui eu acho que é mais tranquilo, né? Que seria alguma coisa. E some people, algumas pessoas. Então perceba que ele sempre vai estar dando essa ideia de algum, algumas, alguma coisa, né? Tudo bem? Tranquilo? E aí, vamos lá. Vamos para o exemplo aqui agora que a gente tem, que é o seguinte: comprei algumas maçãs. Então, eu comprei algumas maçãs. Quero ver agora quem sabe esse verbo eu comprei no passado. Caramba, peguei pesado, hein? Brenda, você sabe? É bored? Eu não sei. Bora, eu quero ver escrever agora, Brenda. A escrita que é a mais gostosa. É desse jeito que Stephenson colocou, só que ED no final. O Não? ED no Não final? sei. Olha, interessante isso aí, hein? Cadê? Eu quero ver a tua versão. Coloca aqui pra gente. Stefan Tá. colocou I bought some apples. Stefan, você lembrou de como escreve o bot? Não tô acreditando nisso. Pô, sensacional, hein? Depois que eu errei isso aí 1 milhão de vezes, Uma hora entra, né, Stefan? Uma hora o negócio vai. Ó, é verdade, Stefan, é verdade. Ó, muito bom, muito bom. Ó, cara, perfeito. Ó, a Amanda falou que foi copiar do Stefferson, muito bom. Cara, sensacional. A gente tem, né, o verbo buy, que é o verbo comprar. Brenda, o buy, quando ele passa para o passado, ele passa pro bought, e aí tu meio que deu uma junção, tipo, como se fosse um passado duplo, né? Porque tu já colocou a palavra no, na forma já do passado, aí você meteu um ED ainda para, tipo, eu quero o passado, passado mesmo, entendeu? Como se tivesse Ah, duas linhas de passado ali, entendeu? aham. No caso, a gente só usa o I bought mesmo, tá? Então não precisa botar esse ED, não. Então, I bought some apples. Tudo bem? Mas sensacional. Adorei essa linha. Você quis comprovar realmente que o negócio era passado, né? Não, é pra afirmar É mesmo. para Quando eu... afirmar, tipo, ó, É. ninguém vai duvidar de mim que eu tô falando no passado. Bora lá, vamos para mais um linha, para mais uma linha. Deixa eu só aumentar essa linhazinha aqui. Acho que ficou bem fininha. Agora eu acho que a próxima palavra é uma palavra também muito boa, eu acho ela muito sensacional, que é a palavra any. E enquanto eu estou colocando a linha aqui, eu quero saber como é que você traduz a palavra any. Any é muito boa, porque any, assim, ela é uma bagunça, eu diria assim, né? Acho que a any é uma palavra bagunça. Mas eu coloco aqui no chat, eu quero saber como é que você traduz. Quando você pensa em any, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Any. Nenhum, nenhum. Ó, todo mundo dá ideia de nenhum. Coitado do N. Caramba, muito boa. Coloca aqui ele aqui. N. Cara, o N sim, obviamente, né? Ele vai fazer esse papel de nenhum, mas ele também significa algum, né? Ele também vai dar ideia ali de algum ou nenhum, tá? E aí eu vou dar exemplos para vocês poderem, para poder fazer sentido, tá? Então eu vou colocar aqui, olha, algum, alguns, tá bom? Ou nenhum.
que é aí que entra que o negócio fica brincadeira agora, né? O que acontece aqui agora com esse cara, né? Tipo, que ele vai fazer esse papel de nenhum ou de algum. Como que eu vou saber que essa palavra ela vai significar algum, né? Porque, porra, algum é alguma coisa e nenhum é nada. Então, como é que eu consigo, né? Qual é o contexto que ele vai me dizer? É o seguinte, na maioria das vezes, cara, eu vou dizer ali, sei lá, nessas 90%, 95% das vezes, a palavra N, ela vai estar atrelada a nenhum se ela tiver numa frase negativa. Então entenda isso. Isso aqui para mim virou meu jogo para mim poder entender a palavra N. Então, normalmente, quando você quer falar uma palavra negativa que tem o N, a gente vai usar a ideia de nenhum. Então, por exemplo, eu posso falar assim: Caraca, Stefferson, eu não tenho nenhum no carro. Eu não tenho nenhum carro. Então, como é que eu construiria essa frase? Nossa, I don't have any car. Entendeu? Então, I don't have any car. Mas aí eu quero perguntar para Fran. Fran, você tem algum carro aí? Do you have any car? Quando eu I questiono, don't have any car. perfeito. Exatamente. Quando eu te questiono, você perceba que o N agora ele fez esse papel de algum Uhum. quando eu te questiono. Mas quando você me respondeu, você respondeu com N. Então tá vendo como é que é uma questão de contexto, muitas das vezes, ele vai te apresentando, ele vai te mostrando. Mas qual é a linha de raciocínio? Cara, pensa o seguinte, quando você estiver falando numa frase negativa, você vai usar o N com esse papel de nenhum. Na maioria das vezes isso acontece. Quando você estiver numa frase afirmativa ou numa pergunta, ele vai fazer sim esse papel de algum, de alguma ou alguma coisa desse jeito. Tá bom? Então aqui vai depender da frase. Ó, eu vou botar aqui em cima algum para a linha de afirmativo, afirmativa e perguntas. E o nenhum, eu vou linkar aqui com a... Opa! O nenhum, eu vou linkar aqui com frases... Ih, tá me cagando isso aqui. Com frases negativas, tá? Porque ele pode fazer esse papel aqui bem bonito, tá bom? E aí é o seguinte, quando eu quero perguntar assim, olha, você tem alguma dúvida? Como é que você traduziria isso aqui? Você tem alguma dúvida? Do you have any question? Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Então aqui a gente traduziria como Do you have any questions? Num dia a dia normal aqui, ó, Raquel, perfeito. Júnior colocou aqui, ó, a dúvida. No caso, para respostas negativas, exatamente, Júnior. Quando a tua frase ela for negativa, né? Então você quer falar não, que você não tem nenhum, que nunca, alguma coisa, e aí você coloca o N ele vai ter sempre essa conotação de negativo, de nenhum, tá bom? Dentro de uma frase negativa. Quando tu quer fazer uma pergunta e às vezes afirmar, né? Aí ele vai ter esse papel de alguma, de qualquer até. Ele pode significar até a ideia de qualquer também, tá bom? E ó, do you have any questions? Perfeito. Normalmente no dia a dia, quando alguém quer fazer essa pergunta, ele só fala any questions? Então, alguma dúvida? Any questions? Tá bom? É bem direto. Any questions? Né? Por exemplo, pegada de sala de aula americana, alguém chega lá e fala any questions? Alguma dúvida, né? Normalmente não vai ter essa ideia de do you have any questions? É a forma correta, mas no dia a dia a gente sabe, né, que o negócio, eles, ó, tendem a encurtar ao máximo. É a preguiça de falar inglês, basicamente. Mas bora lá, que olha, hoje a gente já viu coisa, hein? Vimos a ideia do much, many, a lot of, some, a lots of, some, any. E fora isso, a gente pegou a ideia do how much, a ideia do ter, something, someone, somewhere, sometimes. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá que ainda não acabou, porque a gente ainda tem bastante quantifiers aqui ainda. O próximo que eu quero trabalhar é o seguinte, a little. E aí eu quero saber de você aqui agora. Quando você pensa em a little, a única coisa que eu venho, eu acho que eu sou velho, né? Assim, mais ou menos. Eu lembro de Stuart Little. Cara, não tem pra onde correr, mano. Não tem pra onde correr. Quando eu vejo essa palavra little, eu sempre vou lembrar
do Stuart Little, do Ratinho, né? Acho que quem assistiu muito Sessão da Tarde, né? Nossa Senhora, como eu assisti esse filme Sessão da Tarde, meu pai amado. Então, Little, tu viu no cinema? Caraca, achei gigante, hein? Oh, foi gigante, foi gigante. Eu não cheguei a pegar o cinema, foi Sessão da Tarde mesmo. Nossa, eu fui no cinema com a minha avó, eu lembro. Caraca, nossa, que Aham. lembrança, que lembrança. Então, o little, cara, ele é uma palavra ali que muitas vezes é um pouco difícil, né, da gente trabalhar com ele, mas é o seguinte, ele vai significar um pouco, simplesmente. Só que ele é um pouco. Muitas das vezes a gente vai bater naquela ideia de contável e incontável de novo, tá bom? Então ele é um pouco de, né? Eu posso colocar aqui um pouco de, só que ele é incontável. É a mesma linha de raciocínio do much, né? Daqui de cima, que ele é incontável, né? Só que ele é incontável para a ideia de muito. Agora o a little é incontável para a ideia de um pouco. Entendeu? Então tem essa diferença. Deixa eu ver aqui, ó. A Bruna colocou. Ó. Não faço ideia, mas eu já vi uma frase assim, ó. A little bit other. A little bit other. Nossa, talvez isso esteja fora de contexto, Bruna. Teria que ter um contexto ali. Não sei se foi de uma música ou de alguma coisa assim. É... Talvez, né? Ó, aqui Carolina colocou, just a little bit of your hurt. Ok, faz sentido, né? Qual seria o sentido dessa parte, Carol? Né? Só um pouquinho ali, né, do seu coração, né? Nossa, muito bom, muito bom. Just a little bit of your heart. A Fran colocou aqui, ó, little by little, né? De pouquinho em pouquinho, né? Little by little é uma expressão que a gente usa little by little. Ó, a Raquel colocou a ideia do diminutivo. Sim, Raquel, a gente dá sim a ideia de diminutivo, tá bom? Ah, older. Ok, Bruno, agora faz um pouco mais de sentido. A little bit seria talvez a little bit older, tipo um pouquinho mais velho, sabe? A little bit older. E aí faz sentido. Perfeito. Então aqui a gente vai dar a ideia, quando que a gente usa? A gente vai usar isso aqui para a ideia de pequenas quantidades, tá bom? Então, pequena quantidade de algo incontável, só lembrando, tá? E aí vamos seguir o seguinte agora. Qual seria a frase, a melhor frase para a gente colocar aqui agora? Tem um pouco de leite na geladeira. Olha o tem aí mais uma vez, hein? Eu vou bater nessa tecla pra caramba. Tem um pouco de leite na geladeira. Vamos lá, como é que você traduziria essa frase aqui agora? Tem um pouco de leite na geladeira. Aí enquanto eu vou colocando, eu vou terminando essas linhas aqui. Ih, que ele me travou agora. Deu uma travadinha, mas tá tudo certo. Então, tem um pouco de leite na geladeira. Deixa eu ver aqui as frases já, que já chegou aqui, ó. There is a little milk. Ok, ok, gostei isso aqui, gostei, ó. There is a little of milk in the fridge. Boa, Fran. Bruna, there is a little bit milk in the refrigerator. Ok. Mas Ó, como escreve Freezer? fridge. Você É. botou freezer. Eu não O lembro. fridge, a gente escreve, e aí é muito boa essas duas palavras, tá? Porque você colocou fridge, aí teve, acho que se não me engano, a Bruna colocou refrigerator. Refrigerator também é uma forma, tá bom, de falar geladeira. Normalmente, o que que eu já vi? Nos Estados Unidos, é muito comum você chamar a geladeira de refrigerator. E aí, mais na Europa, é mais comum você ver fridge, dependendo do lugar. Então, é mais ou menos essa linha, tá? Mas a palavra fridge a gente pode escrever dessa forma. Fridge, com DG, tá? Fridge e refrigerator, a Bruna colocou aqui perfeitamente. Refrigerator. Muito bom. Mas vamos lá. Vamos para essa frase que acho que deu um bugzinho aqui, né? Deu um negocinho. A gente ficou um pouco na dúvida. Que é o seguinte, cara. Ó, uma das coisas que me deixou mais feliz aqui foi que todo mundo colocou a ideia do there is. Então, todo mundo entendeu
que, cara, pô, substitui pelo a, uso there is, there are. Isso aqui para mim é um dos pontos mais importantes, tá bom? A gente resolver esse problema agora vai fazer que você não tenha muito problema lá na frente, tá bom? Ó, Aldo colocou aqui também, ó. Perfeito. Olha, o Aldo colocou there is some milk in the in the refrigerator. E a gente pode discutir bastante essa ideia, né? Qual seria a diferença de usar there is a little milk e there is some milk in the refrigerator? Mas primeiro eu vou colocar a frase aqui para você poder ver como é que ela fica. Então, there is a little milk. Como tá dentro, a gente usa a ideia de in, tá bom? Acho que foi na semana passada a gente estava falando disso, né? There is some milk in the. Eu só vou escrever fridge porque é mais curto. Simplesmente isso. Tá? Então, aqui, ó, Stephenson colocou o seguinte: some vai dar ideia de algumas e a little vai dar ideia de um pouco. Mas, Stephenson, como é que você traduziria essa frase do Aldo, então? Tipo, tem algumas leite na geladeira? Como é que ficaria essa frase? Como é que você pensa nisso? Pode ligar o microfone para falar, tá, Stephenson? Não tem problema não. Aí você me pegou, ué. Aí você me apertou, ué. Uma Pelo boa contexto, pergunta, eu né? falaria um pouco, né? Mas a palavra isolada tem um significado específico que é de algumas. Perfeito, cara. Mas É, traduzindo ali ao pé da letra não faz sentido, não. cara, sensacional, sensacional. O Aldo agora foi muito bom, Aldo. Essa frase que você colocou aqui agora, você deu uma quebrada, né? Pô, isso é maravilhoso. Mas vamos lá. Normalmente, quando a gente usa o some, nesse caso, né, tipo, de a gente estar pedindo alguma coisa, de falar que tem ali, ele não vai dar ideia de alguma ou alguma, né? Ele vai dar ideia de um pouco. Mas não um pouco no sentido de um pouquinho, sabe? Mas um pouco no sentido de uma quantidade. Então, eu posso falar assim, eu cheguei na casa da Fran, eu posso falar para Fran, Fran, can I have some water? Então, can I have, tipo, posso ter, né? Assim que a gente pergunta de forma um pouco mais educada, né? Vou até colocar aqui para você, ó. Can I have? Então, can I have some water? Então, o que que eu tô pedindo? Fran, tem como você me dar um pouco d'água? Bom, mas ela não vai chegar aqui, né? Calma aí, eu vou até exemplificar isso aqui. Ela não vai chegar aqui, vai pegar a garrafa dela e vai falar assim: ah, aqui sua água. Pronto. Pô, não é isso, entendeu? Ela vai me dar ali a quantidade de água normal, né? Que uma pessoa normal normalmente oferece, né? É diferente de eu chegar para Fran e falar: Fran, can I have a little bit of water? Aí sim, aí se ela fizer isso, tá tudo certo, né? Tipo, porque eu realmente pedi um pouquinho de água. Mas o some, ele vai te dar uma quantidade normal. Pegou? Então, quando o Aldo, ele coloca there is some milk in the fridge or in the refrigerator, ele tá falando, cara, tem leite lá na geladeira. Não necessariamente é um pouquinho, sabe? Então, quando eu uso o a little, cara, eu tô falando que realmente só tem um pouquinho. Talvez, sei lá, Fran chegou lá e quer fazer um Nescau. Putz, cara, vai fazer só meia caneca de Nescau, entendeu? Porque só tem um pouquinho de leite, basicamente. Mas se tiver some milk na geladeira, pô, não, ela consegue fazer um Nescau de boa. Entendeu? Então essa é a grande diferença entre a gente usar o some, entre a gente usar o a little, tá? Cara, sensacional. Muito boa esse ponto, Aldo. Gostei, hein? Gostei. E vamos lá, para a gente poder fechar, cara, fechar com chave de ouro, falta aquela palavra que significa um pouco, só que agora contável, né? Alguém sabe? Alguém coloca no chat aqui? Alguém tem essa noção? Qual é a palavra que a gente usa que é um pouco, né? Ou alguns ali, né? Um pouco, só que contável, né? Em pequena quantidade. Essa é boa, hein? Um pouco, só que em pequena quantidade não, né? De forma contável, né? Então ele é o contável aqui. Que palavra é essa que a gente vê? Calma aí, que isso aqui tá grosso. Contável. Ele vai dar essa ideia de um pouco, mas é contável. Ó, a galera não colocou ainda. Tá difícil, né? Tá difícil de lembrar essa, né? Essa é boa. Ó, mano colocou que tá difícil.
um pouco, só que contável. Ah, eu acho que quando eu colocava, você vai falar, é um pouco mais contável. A gente usa, assim, ele dá a ideia de alguns ali, mas tá sempre relacionado a essa ideia de pequena quantidade, tá bom? Que é a palavra afeu. 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 Ele vai dar essa ideia de um pouco contável, de uma pequena quantidade. Entendeu? Só que é uma pequena quantidade contável, tá bom? Então, eu vou colocar até aqui, olha, pequena quantidade de algo contável. Pequena quantidade de algo contável. Tá? Então a gente usa essa ideia, a feel, ok? Então, para a gente falar aqui, olha, cara, temos alguns minutos. Como é que a gente traduziria isso aqui? Temos alguns minutos. Né? Só que quando eu estou me referindo a esse alguns, eu estou falando me referindo a bem poucos, tá bom? Porque se eu, é a mesma ideia do some, né? Se eu falar que eu tenho some minutes, eu tenho ali alguns de uma quantidade mais legal. Quando eu quero falar que, tipo, eu tenho alguns, mas bem pouquinhos, sabe? A gente tem bem pouquinhos de minutos, aí a gente usa o FU, tá bom? Ó, Bruna colocou aqui, ó. We have a few minutes. Poxa, eu coloquei sem o pronome para ver se vocês erravam, mas vocês não erram, né? Caraca! Eu coloquei aqui de propósito, né? Só o temos, porque no português a gente pode fazer isso, né, Carol? A gente pode colocar, tipo, temos, né? Quem? Sujeito ao culto, né? Tá ali, né? Tá ali. Mas no inglês a gente não pode fazer isso. A gente precisa colocar ali sempre o pronome, né? A gente precisa sempre colocar nós, eu, você, ele. Então, ele sempre tem que estar ali, sempre tem que estar conectado, tá? Então, ó, we have, o pessoal foi sensacional aqui, ó. We have a few minutes. We have a few minutes. Então, we have a few minutes vai dar a ideia de, cara, temos alguns minutos. Mas é temos alguns minutos no sentido de, cara, você tem poucos minutos ali. Tem poucos minutos para você poder, tipo, fazer o que você tem que fazer. Tá bom? Então, é um few de poucos. E aí a diferença de você usar o some, né? Cara, tem alguns minutos a mais. Tá bom? Então, a gente tem essa diferença. Pessoal, vamos lá. Vamos só revisar aqui agora todos esses quantifiers que a gente acabou de ver. E aí, pode ficar tranquilo que você não vai ter a minha letra feia assim, não, tá? Eu preparei um PDF bonitinho para poder te mandar depois lá no grupo, e aí você vai ter um negócio melhor, né? Porque isso aqui, só Jesus, né? Tá doido. Mas vamos lá. Quantifier aqui agora. Pegando a ideia do much. O que que o much significa? Ele é muito, só que ele é muito para uma ideia de incontável, para coisas incontáveis. Então, pensa, sei lá, em farinha, pensa em água, pensa em estrela, pensa em suco, pensa em leite. Essas coisas você não conta. O que que você conta? Você conta uma garrafa de água, entendeu? Você conta uma caixa de leite. Aí, se você colocar o pacote antes, aí você consegue contar, tá bom? Então, aqui tá um macete para vocês. Então, much, muito, de incontável. Many também significa muito de coisas contáveis. Tá bom? Então a gente tem essa diferença. Much, incontável, many, contável. Tá? Qual o outro ponto aqui agora? A lot of. Então, a lot of é como se fosse o coringão. Por quê? Ele vai significar tanto para muito, quanto para muitos de forma contável e incontável. Só que qual é o ponto aqui? O a lot of a gente vai usar muito em frases afirmativas para poder falar muitos. O much a gente vê muito mais comum em ver frases negativas e interrogativas, tá bom? Não que você não possa usar, mas é mais comum, tá bom? E a gente tem o lots of, que é a ideia informal dele, do a lot of, tá? E aí a gente vem com a ideia do some e o any. Some, algum, algumas, né? Então vai dar aquela ideia de, cara, eu tenho alguma coisa, alguém, essa linha maravilhosa. E o N, ele vai dar a ideia de algum ou nenhum. Como é que eu vou saber, Marcos, a diferença dos dois? Cara, se a frase for negativa, é 90%, quase 99%, posso botar, de certeza que o N vai significar nenhum, tá bom? Se você estiver fazendo uma pergunta ou uma afirmativa, que também é rara, com o N, ele vai dar a ideia de qualquer ou algum, tá bom?
E aí a gente vem com a ideia do a little e o I feel, que ele está muito conectado ali com o much e o many, né? O a little é um pouco incontável e o I feel é um pouco contável, tá bom? Então essa aqui, na verdade, são as duas grandes diferenças deles, tá bom? Pessoal, agora, ficou alguma dúvida com todos esses quantifiers que a gente bateu aqui agora? A gente criou o exemplo, vocês escreveram, vocês trouxeram as traduções em inglês para mim, e eu quero saber, ficou alguma dúvida? Se você tiver agora, pode colocar no chat, pode trazer, mas eu acho que ficou bem de boas, né? Se você ficou de boa, pode botar sim aqui, me dá um ok aqui, só para mim saber se ficou tranquilo. Carol, Marcão, tá por aí? Thay, tudo certo? Todo mundo aqui com ok? Deu bom a aula hoje. Acho que deu pra gente poder aprender alguma coisa, né? Ah, ó, legal, legal. O pessoal colocou aqui. Thay, poxa, que bom, Fran. Fico feliz. Ah, sensacional, então, cara. Então todo mundo pegou. Gente, qualquer dúvida, né? Você pode mandar mensagem para mim, tá? Pode mandar mensagem lá no nosso grupo. Ele tá pronto para você tirar qualquer dúvida. Mas eu acho que com essa aula, a gente gravou essa aula agora. Ela vai virar um podcast. Na quinta-feira, sai toda quinta-feira às 7 da noite, tá bom? Então fica ligado para você poder revisar. É um conteúdo maravilhoso que serve de revisão para você poder estudar mais depois, tá bom? Pessoal, eu só quero desejar então uma ótima noite. Perfeito? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima segunda-feira. Tá bom, galera? Goodbye. Goodbye, my friend. See you. Tchau, tchau.